Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 255º dia, eu trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 24, livro de Eclesiastes, capítulo 8, e o livro de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 a 26. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulo 24. O reinado de Joás, de Judá. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zibia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiadá. Joiadá lhe deu 2 mulheres e ele gerou filhos e filhas. Depois disto, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão pelas cidades de Judá e levantem de todo o Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus, e façam isso depressa. Porém os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiadá e lhe perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para tendo do testemunho? Porque a perversa Atalia e os seus filhos tinham arruinado a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Baalins. O rei deu ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, junto ao portão da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia colocado sobre Israel no deserto. Então todos os chefes e todo o povo se alegraram, trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até ficar cheio. Quando o cofre era levado pelos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância. O rei e Joiadá entregavam esse dinheiro aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, que contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor e também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que estavam encarregados da obra trabalhavam e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Quando acabaram a obra, trouxeram ao rei e a Joiadá o resto do dinheiro de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o culto e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata.
e continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiadá. Joiadá morreu após uma longa velhice. Tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Zacarias é morto pelo rei. Depois da morte de Joiadá, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa Azerá e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiadá. Ele ficou em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor? Vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também Ele os abandonará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou de como Joiadá, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e acabou matando o filho dele. Ao morrer, Zacarias disse: O Senhor verá isto e o retribuirá. O juízo de Deus sobre Joás. Antes de se findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás. Invadiram Judá e Jerusalém, mataram todos os chefes do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. A conspiração contra o rei Joás. Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Joás conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiadá, e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra Joás foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto aos filhos de Joás, as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, está tudo escrito no livro da história dos reis. E Amazias, filho de Joás, reinou em seu lugar. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 24, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Joás tinha apenas 7 anos de idade quando ascendeu ao trono de Judá e teve um longo reinado de 40 anos. Uma criança tão pequena não tem condições de governar uma nação, por isso, o sumo sacerdote Joiada foi seu tutor e mentor. Joás parece ter sido um aluno esforçado porque, durante todos os anos em que Joiada o instruiu, o jovem rei obedeceu ao Senhor. Compreendendo o versículo 2, o povo de Deus em Judá provavelmente se alegrou porque um descendente obediente de Davi estava no trono. O que as pessoas não sabiam era que a fé de Joás era superficial. Ele obedecia a Deus apenas para agradar a Joiada. Joás foi um excelente discípulo, mas não foi um bom líder. Quando o sacerdote morreu, Joás seguiu o próprio caminho e desobedeceu ao Senhor. Compreendendo o versículo 11, Joás não ignorou o sacerdócio no projeto, pois a contagem e a distribuição do dinheiro eram feitas em conjunto por representantes do rei e o sumo sacerdote. Em sua época, Joás estava demonstrando o princípio de Paulo, que consistia em envolver o povo nas decisões e assegurar que tudo fosse feito de maneira aberta e transparente, conforme 2 de Crônicas, capítulo 8, versículos 16 a 24.
Os trabalhadores eram tão honestos e fiéis que ninguém mantinha registros da renda e dos gastos. Um fato que talvez tenha inquietado os auditores reais. Exposição bíblica dos versículos 15 a 22. Joiada morreu com a idade avançada de 130 anos. Ele era tão amado pelo povo que seu túmulo teve lugar entre as sepulturas dos reis. Mas, quando Joiada saiu de cena, o rei Joás mostrou quem realmente era e abandonou a fé. A culpa por sua apostasia não era de Joiada, pois o sumo sacerdote havia ensinado fielmente as escrituras a Joás. O problema era sua fé superficial e seu desejo de agradar aos grandes da terra. Os líderes de Judá que visitaram Joás e lhe pediram que fosse mais tolerante em matéria de religião, conforme versículos 17 e 18. Ele cedeu e mais uma vez a idolatria entrou em Judá e em Jerusalém. Compreendendo o versículo 17, o relato das ações de Joás são um alerta de que não basta simplesmente conhecer a verdade de Deus, é preciso obedecer a essa verdade de coração, conforme Efésios 6, versículo 6. A verdade na mente pode levar à obediência, mas a verdade no coração e a submissão do coração irão produzir o caráter piedoso. A palavra e a vontade de Deus devem ser interiorizadas, ou seja, recebidas no coração, conforme Salmos 119, versículos 9 a 11. Do contrário, nunca poderemos desenvolver o caráter cristão consistente. Se a responsabilidade e a disciplina não se tornarem deleites, seremos apenas servos relutantes que obedecem a Deus por obrigação e não porque queremos. Joiada era um suporte religioso no qual Joás se apoiava. Quando o suporte foi removido, o rei caiu. Compreensão do versículo 22. Um bom começo não é garantia de um bom final. O rei Joás teve todo o incentivo para se tornar um homem temente a Deus, mas não aproveitou as oportunidades, aceitando a verdade de Deus em seu coração. Quando o Senhor enviou profetas para adverti-lo, ele se recusou a ouvir a disciplina. Ele até tramou com os seus líderes para que Zacarias, filho de Joiada, fosse apedrejado até a morte porque repreendera o rei por seus pecados. Imagine assassinar o filho da pessoa que salvou sua vida. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Crônicas, capítulo 24. Trago a exposição bíblica dos versículos 23 a 26. Quando o rei de Judá se tornou idólatra e homicida, o Senhor começou a pesar a mão sobre ele. Primeiro, Deus enviou profetas para advertir Joás, mas ele não quis ouvir. Então o Senhor trouxe contra Judá uma nação inimiga de longa data dos judeus, Arã. O segundo livro de Reis registra que Joás até saqueou os tesouros do templo do Senhor com o intuito de subornar o rei Azael de Arã para não atacar Jerusalém. No entanto, Joás foi seriamente ferido na batalha e nunca se recuperou e acabou morto por 2 de seus oficiais por ter ordenado o assassinato de Zacarias, filho de Joiada. Vamos para a leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. A obediência ao rei. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar, o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte.
Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para seu próprio mal. As desigualdades da vida. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para a descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Amém. Compreendendo o livro de Eclesiastes, capítulo 8, trago o versículo 2. Um oficial do rei deve ser leal a seu juramento de fidelidade ao governante e a Deus, que é a fonte de todo o poder do mundo, conforme Romanos 13. Desobedecer a ordem significaria quebrar a promessa feita ao governante e ao Senhor, e isso traz graves consequências. Compreendendo o versículo 4, em questões referentes à consciência e à lei, os cristãos dedicados concordam com Pedro, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5, versículo 29. Prisioneiros cristãos e mártires da fé através dos tempos são testemunhas da coragem, de consciência e da importância de defender o que é certo. Isso não significa que devemos resistir à lei em cada pequena questão que nos incomoda, mas sim que temos a obrigação de obedecer à nossa consciência. No entanto, expressar nosso desacordo com as autoridades requer sabedoria e graça. Exposição bíblica dos versículos 5 a 6. O servo sábio compreende que há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. E isso deve ser observado em todas as áreas da vida e que é necessário discernimento para saber como proceder em cada circunstância. A pessoa impulsiva que fala alto, exagera nas próprias razões e faz tempestade em um copo d'água geralmente só piora o problema. A sabedoria nos ajuda a entender melhor as pessoas e as situações, ajudando-nos a discernir quais medidas corretas tomar no momento certo. Compreendendo o versículo 8, uma coisa é certa: o dia em que a maldade será julgada está chegando, conforme versículo 8.b, e nem os reis escaparão. Ninguém pode impedir o dia de sua morte, assim como nenhum combatente é dispensado do exército quando há guerra. Da mesma forma, ninguém pode impedir o funcionamento inexorável da lei de Deus. Compreendendo o versículo 10, Salomão descreve um funeral a que assistira. O morto era um homem que frequentava o templo e recebia muitos elogios das pessoas, mas não havia vivido de modo piedoso. No entanto, foi-lhe dado um funeral magnífico, com elogios eloquentes, enquanto o povo realmente piedoso da cidade era ignorado e esquecido.
Ao refletir sobre o assunto, Salomão percebe que o homem morto havia insistido em seus pecados, pois achava que sairia ileso, conforme versículo 11. Deus de fato é longâmino para com os pecadores e nem sempre julga o pecado de imediato, conforme 2 de Pedro capítulo 3, versículos 1 a 12. Mas a misericórdia de Deus não deve ser usada como desculpa para a rebelião. Compreendendo o versículo 14, como uma pessoa sábia deve responder às desigualdades e injustiça do mundo. É claro que devemos fazer tudo o que pudermos para encorajar a aprovação de leis justas e sua execução por pessoas capazes, mas mesmo isso não vai resolver completamente o problema. Até que Jesus Cristo estabeleça seu glorioso reino, o mundo sempre terá injustiças. Esse é um dos fatos da vida que devemos aceitar, sem nos tornarmos pessimistas ou cínicos. E eu encerro a compreensão do livro de Eclesiastes, capítulo 8, trago o versículo 15. Pela quarta vez, Salomão diz a seus ouvintes para desfrutarem a vida e deliciarem-se com o fruto do seu trabalho, conforme capítulo 2, versículo 24, capítulo 3, versículos 12 a 15, capítulo 5, versículos 18 a 20. É importante frisar que essa admoestação não se refere a toda a filosofia, comer, beber, casar-se e dar-se em casamento dos hedonistas incrédulos. Pelo contrário, é a perspectiva positiva da fé dos filhos de Deus que aceitam a vida como um divino presente especial e sabem que o Senhor de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Em vez de reclamar sobre o que não temos, damos graças pelo que temos e disso desfrutamos. Vamos para a leitura no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Compreendendo o livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. Assim como Isaac e Ismael eram incapazes de se dar bem, o espírito e a carne, ou seja, a velha natureza, estão em guerra um com o outro. Com a carne, é claro, Paulo não se referiu ao corpo. O corpo humano não é pecaminoso, ele é neutro. Se o Espírito Santo controla o corpo, então andamos no Espírito. Todavia, se é a carne que controla o corpo, então andamos na concupiscência, desejos da carne. O Espírito e a carne têm desejos diferentes, e é isso que cria o conflito. Exposição bíblica dos versículos 22 a 23. O contraste entre resultados, obras, consequências e fruto é importante. Uma máquina em uma fábrica funciona e fabrica um produto, mas ela nunca poderia fabricar frutos. O fruto deve resultar da vida, e no caso do cristão é a vida do Espírito, conforme versículo 25.
Quando pensamos em obras, pensamos em esforços, trabalhos, tensão e labuta. Quando pensamos em fruto, pensamos em beleza, tranquilidade, no desabrochar da vida. Paulo começou com o amor porque todos os outros frutos são, na verdade, consequência do amor. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 a 26, trago o versículo 25. O fruto cresce em um clima abençoado com a abundância do Espírito e da palavra. Viver pelo Espírito significa acompanhar os passos do Espírito, sem correr na frente, sem ficar para trás. Isso envolve meditação na palavra, oração, adoração, louvor e comunhão com o povo de Deus. Também significa tirar as ervas daninhas, para que a semente da palavra possa germinar e dar frutos. As palavras de hoje foram semeadas para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.